onde de trabalho, de assistência, como nosso irmão disse, né? Quantas pessoas nesse tempo foi atendido e quantos espíritos? Espíritos, então, é que a gente nem tem ideia de quantos são assistidos, né? Pois bem, então, me sinto muito feliz e lisonjeado com o convite para estar aqui para comemorar com vocês, fazendo um fechamento. Hoje é a última, né? A palestra final do aniversário, desejando a todos vocês, dando os parabéns, desejando muitos trabalhos ainda, muitos anos de vida e de apoio espiritual a todos aqueles que precisam. Pois bem, o nosso tema de hoje é evangelizar a si mesmo, a reforma íntima. Mas antes de falar desse tema, eu queria fazer um acordo com vocês, tá? De cara. Quando a gente fala de reforma íntima, esse tema às vezes nos pega de jeito. Mas só que a gente vai fazer um acordo. A reforma íntima que a gente vai falar para vocês hoje não é para vocês se transformarem em Bezerra de Menezes, nem em Francisco de Assis, nem em Jesus, tá certo? A nossa ideia aqui é falar de reforma íntima para que o Alain se transforme num Alain um pouco melhor. Né? Como é o nome da senhora? Sônia. Que Dona Sônia aproveite esses ensinamentos para se tornar uma Dona Sônia melhor. Esse é o nosso tratado de hoje. Todos de acordo? Para ninguém ficar assim, mas eu podia ser tão melhor. Sim, podia, mas a gente vai fazer ser a gente mesmo um pouquinho melhor. E já está de bom tamanho. Tá certo assim? Muito bem. Nos narra o Espírito Emmanuel, na obra Levantar e Seguir, que havia na Galileia um homem integral, de coração sem mácula e consciência pura. Veja, quem vocês acham que é esse homem? Quem arriscaria aí? Enquanto eu bebo água, vocês me dizem. Jesus? Sim? Não resta dúvida que Jesus é tudo isso e muito mais. Mas não era de Jesus que ele estava falando. Não é surpreendente isso? Eu estava falando de um outro homem. Sabe que homem era esse? Que vivia na Galileia? Que era um homem integral, de coração sem mácula e consciência pura, José. José, o pai de Jesus. É lógico que Jesus, porque Jesus é o nosso guia e modelo, é o protótipo, né, da perfeição a que nós podemos aspirar aqui no planeta. Ele é que traz para a gente tudo aquilo que nós podemos ser. Mas José era um espírito de uma envergadura extraordinária. Né? E ele serviu ali a missão de Jesus com o coração sem mácula e com a consciência pura. E o seu papel foi extraordinário. É porque a gente não pensa muito em José. Embora ele seja, graças a Deus, homenageado, principalmente no interior, por aí afora. Tem muita igreja de São José, né? Tem muita homenagem a São José. Aliás, São José tem até a data ali que se não chover naquele dia, né? Aí a colheita não vai ser boa, né? Então no Brasil se valoriza muito esse espírito e deve ser valorizado mesmo. Mas vocês já pensaram na missão de José? Nos evangelhos ele não disse uma palavra sequer. Não tem nenhum comentário, uma falazinha. A gente tem notícias que o anjo o procurou, a gente tem notícias que ele foi para o censo, que levou Maria, que teve o nascimento na estrebaria, né? Tudo aqui, mas não tem falas registradas desse espírito extraordinário, que trabalhou em silêncio. Mas imagina a responsabilidade de José, que vivia uma sociedade patriarcal e machista ao extremo. Não é? Tanto é que nas sinagogas não havia muito espaço para a mulher. Né? Havia alguma coisinha assim, mas quem estava mais nos trabalhos eram os homens. Né? Diferente de hoje, que há muito mais espaço. Né? Na casa espírita, graças a Deus, qualquer mulher pode trabalhar do mesmo jeito que qualquer homem. Graças a Deus que é assim. Né? E mesmo nos cargos diretivos não há reserva só para homens, não tem isso. Embora em alguns lugares ainda exista, em alguns movimentos religiosos. Mas o fato é que José, ele teve a missão de, nessa sociedade onde era o homem quem mantinha, era o homem que protegia, era o homem que cuidava, ele cuidou nada mais, nada menos que de Maria e de Jesus. Então a sua responsabilidade era muito grande. Imagina que, se ele não tivesse feito bem o seu trabalho, imagina as consequências para a Boa Nova na Terra. Ele cuidou com muito zelo desses dois.
A tal ponto, para a gente ver como ele era especial, que não se fala muito dele, há poucas referências a ele. Mas no livro Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, num diálogo que existe entre Maria e Isabel, vocês sabem que é Isabel, né? Que era prima de Maria, mãe de quem? João o quê? Não é aquela da fogueira, né? Que fez por isso que tem um São João, não é isso? Que a gente fala um bocado de fogueira aqui em Caruaru. É por causa de Isabel, que parece que ela fez uma fogueira para avisar Maria que tinha nascido João. Não é assim a história que conta? Ninguém sabe se foi realmente isso, né? Mas a tradição aí nos fala dessa possibilidade. E é verossímil. É possível que tenha acontecido isso. Né? E não tinha WhatsApp naquela época. Né? Muito bem, então as duas conversavam. Conta Humberto de Campos que as duas conversavam sobre seus filhos, porque eles eram diferentes. Não eram meninos como os outros, meninos comuns da sua época. Eles tinham um jeito muito diferente de ser, especialmente Jesus. E Maria contava para Isabel que houve uma certa ocasião, porque não tem aquela passagem no Evangelho que Jesus, quando era um rapazinho ainda, uns 12 anos de idade, ele foi lá ao templo e falou de uma tal maneira com aqueles doutores que eles ficaram impressionados com o conhecimento que Jesus tinha. Lembra dessa passagem? Sim ou não? Sim. Então, depois que teve esse episódio, um dos sacerdotes procurou Maria e disse: olha, o seu filho precisa de um acompanhamento. Ele precisa de uma espécie de tutor, hoje em dia um mentor, né? Não está na moda isso, mentor, coach, né? Queriam arrumar um coach para Jesus. E aí Maria achou que realmente fazia sentido. Por quê? Toda mãe... De quem é mãe aqui levanta a mão? Vixe, estou com vergonha, está levantando assim? Pode levantar mesmo para assim. Toda mãe se preocupa com o futuro dos seus filhos, é ou não é? Dele conseguir um emprego, conseguir um trabalho, ter uma boa posição. E é muito justo que a mãe... É ou não é assim? É muito justo que se tenha isso. Ocorre que Jesus era especial, né? Do ponto de vista das suas aspirações, dos seus planos, da sua missão. Então, ela procurou esse sacerdote, estava ajeitando tudo para poder Jesus passar uma temporada lá, fazer lá uma espécie de estágio, né? E aprender lá com os doutores do templo. Mas conta ela para Isabel: quando eu volto para casa, está Jesus, é um rapazinho, veja, com 12, 13 anos mais ou menos, parado na porta esperando por ela. Quando ela se aproxima, que chega perto dele, ele diz: mãe, que queres tu de mim? Aí ela sentiu, veja, é praticamente uma criança ainda, 12, 13 anos, é um pré-adolescente, um adolescente, né? Mas com uma tal autoridade, lógico, repleta de carinho e de respeito. Mas tinha uma autoridade ali. Mãe, que queres tu de mim? Acaso não tenho eu dado provas da minha ligação com o Pai? Aí ela começa a explicar: mas meu filho, eu me preocupo, porque ela entendeu que ele já sabia o que ela tinha ido fazer. Então ela disse: mas meu filho, eu me preocupo com o seu futuro. Eu creio que você precisa de um preparo. E Jesus diz: mãe, todo preparo útil é uma coisa muito boa, mas eu já estou com o Pai. Olha só. Jesus já estava sintonizado com Deus. Jesus já tinha aprendido tudo o que a terra pode ensinar. Jesus não tinha mais nada a aprender. Veja, isso não quer dizer que ele estava numa posição de orgulho, dizendo que sabia já de tudo. Não. Ele queria mostrar que aquela preparação religiosa, muitas vezes formalista, muitas vezes baseado apenas, né, nos rituais, sem uma preocupação maior, não era suficiente, não era adequado para ele estar ali, passando a sua adolescência naquele tipo de treinamento, vamos dizer assim. Então, ele diz: todo preparo útil é agradável a Deus, mas meu Pai quer que eu dê toda a exemplificação possível, então eu vou escolher a melhor escola. Veja que interessante. Eu vou escolher a melhor escola, onde eu posso ter a melhor preparação. Então ele, naquele mesmo dia, humildemente, ele foi até José e pediu a ele para trabalhar na carpintaria, junto com o pai. Ele reconheceu que era com José, na sua companhia, que ele teria o melhor preparo possível, embora ele não tivesse mais nada a aprender.
Mas era com ele ali a melhor escola possível para ele aqui na Terra, enquanto ele estava na sua adolescência e juventude. E assim ele o fez. É tão bonito, porque Maria termina, eu vou até ler para não perder nada. Ela diz assim, olha, desde então, como se nos quisesse ensinar que a melhor escola para Deus é a do lar e a do esforço próprio, ele aperfeiçoa as madeiras da oficina, empunha o martelo e a enxó, enchendo a casa de ânimo com a sua doce alegria. Olha que coisa linda! Ele escolheu aquela escola para trabalhar com seu pai, trabalhava, aprendia com ele e trabalhava cheio de bom ânimo e de alegria dentro de casa. O que pouco se fala, o que Jesus fez na sua juventude, né? Na sua infância, tem poucas citações. Ele passou trabalhando, aprendendo, vivendo como qualquer pessoa, humildemente aprendendo, embora ele já soubesse, não havia mais nada que ele tivesse que aprender enquanto um espírito tão evoluído quanto ele, mas ele humildemente aceitava estar ali com seu pai, aprendendo e fazia de boa vontade, com bom ânimo. Às vezes a gente, eu não sei vocês, a gente acorda com mau humor, alguém acorda de mau humor aqui? Não precisa dizer não, não precisa me dizer. A gente começa o dia já de mau humor, já começa estragando o seu dia e o dia dos outros. Tem gente que é assim, eu sei que aqui não tem ninguém assim não, mas tem umas pessoas aí fora que fazem isso. Ai meu Deus, é aquela chateação, acorda com a cara amarrada, fechada. Quando fala com ele, ele não responde, ele grunhe. Não fala, né? Já ouviram isso em algum lugar? Pois bem, então mostra o quanto a gente tem que aprender ainda. Mas a pergunta que não quer calar: onde foi que José aprendeu a ser um homem integral, de coração sem mácula e consciência pura? Onde foi que ele aprendeu isso? Porque não surge do nada. Nós espíritas já sabemos que o espírito é criado simples e ignorante, vai se desenvolvendo através de inúmeras encarnações até se transformar em um espírito puro. Não é? Mas onde foi que ele aprendeu isso? A gente não sabe com certeza, mas tem um livro chamado Universo e Vida, do Espírito Áureo, psicografado por um médium chamado Hernani Guimarães, que foi um grande trabalhador espírita brasileiro, pesquisou muito sobre reencarnação, mas ele não é muito conhecido. Pelo menos para boa parte das pessoas. E nesse livro ele diz que José e Maria, Isabel e Zacarias também, eles vieram da constelação de Sírius, do sistema estelar de Sírius, que é uma estrela que, tirando a estrela d'alva, que não é uma estrela, né? Todo mundo sabe que a estrela d'alva é o planeta Vênus, não é? Por isso que ela é mais próxima de ver, ela é a mais brilhante, mas tirando ela, a estrela mais brilhante que a gente olha à noite com a olho nu, né, é Sírius, a mais brilhante. E há muitas referências a Sírius, porque os povos antigos, especialmente os egípcios, tinham uma adoração especial por Sírius. Outros povos também. Mas é uma citação num outro livro, Renúncia, de Emmanuel, que ele fala de Alcione, que foi um espírito, era um anjo. E ela decide encarnar na Terra para ajudar alguém que ela amava muito. O espírito está muito atrasado ainda. Mas ela, por amor, para tentar ajudá-lo, ela não precisava mais encarnar na Terra. A Terra não tinha mais nada a lhe ensinar, mas ela aceitou vir por missão para ajudar aquele espírito. O anjo superior a ela disse: minha filha, é muito arriscado e ele não está preparado ainda. Mas mesmo assim ela veio. Mas ela, sabe onde ela estava antes de reencarnar? Estava aprendendo sobre harmonia, melodia em Sírius. Veja que essa estrela, esse sistema estelar, ele tem muita ligação conosco. Assim como Capela, de onde vieram os espíritos degredados, né? Os judeus, os antigos egípcios, hindus e os indo-europeus, né? Ou arianos, né? Que formaram toda a nossa civilização ocidental, oriental também. Embora houvesse outros povos aqui quando eles chegaram. Mas o fato é que a gente não tem certeza. Isso é uma revelação e a gente aprende com Kardec que toda revelação espírita, a gente só pode atestar assim, isso é realmente eles vieram de Sírios, se diversos espíritos, através de diversos médios, estivessem falando a mesma coisa. Que é o caso de Francisco de Assis, que nós sabemos que é a reencarnação de João, o evangelista, não o Batista. Certo? Mas por que a gente pode asseverar com certeza, com segurança? Porque vários espíritos, através de diversos médios, já falaram sobre isso.
Essa revelação de José pode ser que seja verdade. Mas independente de onde foi que ele aprendeu, onde foi que ele se tornou quem se tornou, o fato é que, em algum momento da sua vida, ele fez a sua reforma íntima. Certo? Reforma íntima, gente, é um termo que foi criado por Emmanuel. Nós não vamos encontrar essa expressão nem em Jesus, nem em Kardec. O termo reforma íntima não está lá, mas a ideia da reforma íntima está tanto em Jesus quanto em Kardec. Jesus falava disso o tempo todo. Uma passagem tradicional de Jesus é aquela onde ele fala do festim de núpcias, onde as pessoas foram participar de uma grande festa e ali estavam, mas havia uma pessoa que estava participando, mas não tinha a túnica nupcial. Ele não tinha a roupagem adequada para participar daquela festa. Então ele foi retirado daquele ambiente. E isso é um símbolo para nos mostrar que nós temos que tecer a nossa túnica nupcial para podermos ter acesso à festa, a tudo aquilo de bom que nos aguarda, que Deus dá para todos os seus filhos. Só que eu só posso participar da festa se eu fizer o trabalho de reforma íntima, de transformação moral, me tornando uma pessoa melhor, que tem uma túnica nupcial. E se reflete, sabe em quê? No perispírito. Quanto mais eu faço o bem, quanto mais eu me liberto das más inclinações, mais o meu perispírito fica brilhante, fica luminoso. Não à toa que todo mundo sabe disso, né? Quando se fala de anjos, se fala de anjo com asa, não é? Sim ou não? Asas. Mas a gente sabe que os anjos não precisam de asas para voar. A questão é que eles são tão brilhantes, tão assim, esfuziantes, que dá a impressão para o vidente, dá a impressão que eles têm asa, mas aquilo é a luminosidade que eles possuem. A luz que se espraia deles, do seu perispírito, e dá a impressão que são asas, ou auréolas, mas aquilo é a sua aura que é brilhante. Por quê? Porque eles teceram sua túnica nupcial. Como é que se faz isso? No dia a dia, nos transformando, nos tornando pessoas melhores. Allan Kardec também fala sobre isso. Nós temos a clássica questão, do Livro dos Espíritos, a questão 919, onde ele pergunta aos espíritos, deixa eu dizer exatamente como ele perguntou, qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Por que ele está perguntando isso? Porque ele já deixou claro para a gente que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça por domar suas más inclinações. Se eu tenho uma tendência para pegar uma coisa dos outros que não me pertence, isso é uma má inclinação, eu tenho que trabalhar para me libertar dessa má inclinação. O verdadeiro espírita é esse. Não é só ter conhecimento e notícia das verdades espirituais. Não. É trabalhar no dia a dia por vencer minhas más inclinações. Se eu sou aquele que não consegue segurar a língua parece que é mais forte do que eu, mas eu tenho que ser mais forte que minha língua para não falar tanto mal dos outros. Porque uma vez que a mentira é lançada, não tem como voltar. A mentira ou a agressão, né? Ou um clique, ou um comentário nas redes sociais que magoa, que fere, que humilha. Você tem que pensar nisso. Então, qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então, o primeiro passo da reforma íntima é conhecermos a nós mesmos. Eu tenho que identificar quem eu sou, o que eu sinto, o que eu penso. Não apenas para enxergar o que está ruim. E para isso também. Porque eu só posso melhorar se eu achar aquilo que precisa ser melhorado. Concorda? Como é que eu vou consertar um carro se eu não sei onde é que está o problema? Concorda? Então, eu preciso identificar em mim o que não está bem para eu poder fazer o devido trabalho para me melhorar. Só que, aí está bem claro que não basta eu conhecer o que está ruim, eu tenho que conhecer também as minhas possibilidades. As possibilidades de melhora, porque todos nós somos filhos de Deus. E o Espiritismo nos diz que trazemos todos as leis de Deus inscritas em nossa consciência. Então eu preciso fazer um mergulho para ver o que não está bom, mas também sentir
aquilo que eu posso fazer, aquela possibilidade que dorme dentro de mim, que eu posso fazer ela desabrochar. E tenho que permitir que isso aconteça. Então eu tenho que fazer um trabalho de transformação moral. Esse é o termo que Kardec usa com muita frequência, o de transformação moral. Então eu preciso me conhecer, é o primeiro passo. Então eu preciso do autoconhecimento. Mas eu preciso da autotransformação. Para quê? Para que eu chegue à minha autolibertação. Então, nós temos esses 3 passos aí. Kardec pergunta aos espíritos, vou dizer com minhas palavras, tá? Em que se torna o espírito após a sua última encarnação na Terra? Ou seja, ele não precisa mais encarnar na Terra. Ele já passou por todas as experiências que a Terra pode oferecer e ele já aprendeu, já superou, e agora ele se torna o quê? Espírito puro. Espírito puro. Ora, isso quer dizer o quê? Que eu me libertei. Os antigos orientais falavam da a libertação da roda de Sansara, ou seja, que é a roda das reencarnações. Quando eu chegar a um certo ponto de aperfeiçoamento, eu não estarei mais preso a essa necessidade de reencarnar na Terra. Eu posso até vir por missão, mas não há mais necessidades provacionais ou expiatórias para que eu tenha que reencarnar. Então, autoconhecimento, autotransformação. E autolibertação ou autoiluminação. É isso a reforma íntima. Certo? E isso dá sentido àquela frase de Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas é necessário conhecer a verdade que está em mim. Porque as leis de Deus não estão em mim. Eu preciso aproveitar cada experiência da vida para fazer com que o espírito se aperfeiçoe. São oportunidades que a vida nos dá para que a gente se torne uma pessoa melhor. Mas a gente vive tão esquecido de tudo isso. Pois bem, tem 2 passagens do Evangelho que me chamam muito a atenção. Uma é quando Jesus está diante de alguns homens que eram cheios de si. E ele conta uma história de 2 homens que chegaram ao templo para orar. Um era um fariseu e o outro era um publicano. O publicano era aquela pessoa odiada, porque cobrava impostos, não é? E o fariseu era aquele religioso, bem formalista. Como muitas pessoas ainda são. Inclusive no meio espírita, ele não pode deixar de fazer essa conclusão, porque é a questão de como a pessoa está. É aquela que está apegada só na formalidade, não mergulha realmente na essência da mensagem, né? Se preocupa muito com coisas muito assim de processo. Então são pessoas que ainda estão naquela mesma faixa de pensamento dos fariseus. Não tem problema, vai se aperfeiçoar também, né? Jesus sabia disso. Mas ele usava sempre a figura deles para mostrar como um religioso não deveria andar. Deveria se trabalhar para não ficar daquele jeito. Ou superar aquela etapa, né? Pois bem, então o fariseu ia orar e dizia: obrigado, Senhor, por eu ser. Eu vou dizer com minhas palavras, por eu ser assim tão maravilhoso. Não sou igual a esses homens impuros, cheios de problemas que eles por aí. Principalmente não sou igual a esse publicano. Ele se colocava numa posição de superioridade, né? Porque quem está nessa faixa de vibração, né, de pensamento, está muito apegado à aparência. Está muito apegado às formalidades. E às vezes, aquela pessoa que chega na casa espírita, chega mal cheirosa, chega com aparência esquisita, chega com um aspecto até estranho, às vezes é muito superior, espiritualmente falando, do que muitos dos que estão ali bem vestidos, cheirosos, perfumados. E tem que ter cuidado com isso. Basta lembrar a história de Jorge, né? Lá com Chico Xavier, que ele era desse tipo. E Chico dizia o quanto ele era evoluído, aquele espírito. Mas ele era assim, ele tinha um problema nos lábios, que vivia sangrando, e ele sempre chegava e dava um beijo no rosto de Chico, e ficava aquele sangue assim no rosto dele. Chico não fazia assim, não. Mas tinha gente que queria ir lá limpar. Mas Chico ele não mexia, deixava ali. E pedia para ele contar, falar das histórias, um poema que ele... Depois vocês procuram a história de Jorge, tá? Que não é nosso assunto, não sei por que eu falei isso. Tá? Então vamos voltar para o nosso assunto. Então, o publicano começa a orar contra Jesus e diz, os olhos olhando para baixo, diz: Senhor, tem de misericórdia de mim, porque sou um pecador. Então Jesus disse: esse último vai descer do templo justificado, ao contrário do outro, porque ele foi humilde.
E o outro está cheio de orgulho, se achando melhor do que os outros. E aquele que se eleva será humilhado. É mais ou menos isso que Jesus dizia. É um ensinamento interessante. A outra passagem que eu acho maravilhosa é a do óbolo da viúva. Quando Jesus chega com os apóstolos no templo novamente, veja, ele está falando para as pessoas que vivem no templo, como nós aqui, nós estamos no templo. Então o recado é muito especial para todo religioso. Né? Então ele diz, olha, né, vários homens chegavam lá no lugar da oferenda e colocavam muito dinheiro lá. E eis que entra uma pobre viúva e coloca 2 moedas, as 2 moedas não valiam, segundo a passagem, nem meio centavo. Então, Jesus diz, o que ela deixou lá vale muito mais do que eles, porque eles deram do que lhes sobrava, do que lhes sobejava, enquanto ela deu daquilo que lhe faltava, da sua pobreza, né? Até o seu sustento. O que quer dizer com isso? Que Jesus está falando aí da a gente não viver nas aparências. Mas a grande questão é, muitas vezes a gente interpretou essa passagem para a gente aprender a ficar fiscalizando a vida dos outros, a ver quem está agindo desse jeito. Mas o ensino essencial aí é, observe se você não está fazendo essa mesma coisa. Observe se você não é daquele que se acha melhor do que os outros. Observe se você não é daquele que só dá quando está tudo bem. Se tiver algum sacrifício, você não move uma palha por ninguém. Porque isso vai significar que a gente é egoísta, a gente gosta da aparência, mas não gosta, não se permite renunciar a nada, sacrificar nada pelo bem. Enquanto Jesus sacrificou a própria existência, a própria vida. É lógico que, lembra? A gente não precisa ser igual a Jesus, eu preciso ser um Alain um pouquinho melhor. Então, se eu faço a minha reforma íntima, eu vou olhar para essa cena e ver, será que eu sou desse jeito? Há muitos anos atrás, vocês vão entender bem agora. Quando eu saía do trabalho, a gente ia para um restaurante, era muito interessante, eu ia sempre lá, eu gostava, era um self-service. E tinha um colega que ia também nesse restaurante, que ele tinha uma coisa com ele gostava de dividir o almoço dele com a gente. Mas não era dividir o prato, não, ele dividia cuspindo, assim, ele falava com a boca cheia, aí você estava na frente, metade da comida dele ia para o seu prato. Olha, era terrível, né? E ele tentava desviar assim, botava o prato para cá, para lá, mas não tinha jeito. E ele não parava com aquele comportamento, né? E eu ficava pensando, meu Deus, teve até uma vez que ele chegou, eu estava já comendo, e ele foi para a fila do céu e falou, aí eu comi bem rápido, para acabar, para não dar tempo dele chegar, depois fiquei me passando mal, né? Disse, meu Deus, tem alguma coisa errada nisso. Eu tenho que falar com ele. O que Jesus não disse? Se vides um irmão em erro, chama-o à parte, não é? Não diz isso? E fala com ele? Aí eu, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí eu, meu Deus, tá certo. Aí eu tomei uma decisão, disse, eu vou resolver isso. Nunca mais fui naquele restaurante. Me acovardei, não tive coragem de chegar para ele e dizer, olha, para de cuspir na comida dos outros. Né? Não tive coragem. Mas eu aprendi uma lição. Com base nisso aqui. Que ele era mal educado, sim, cuspia o seu alimento no prato dos outros, mas eu fiquei pensando, e será que nós, no dia a dia, eu não cuspo as minhas mazelas em cima dos outros? Porque às vezes a gente cospe o quê? Desânimo, reclamação, queixas, tristezas. Tem gente que quando fala de uma doença parece que é um troféu. Vai desfiar né? Se puder escrever um livro falando sobre aquilo. A gente joga nos outros aquilo que são as nossas mazelas. Tem uma história interessante de uns colegas até lá de Panelas, que o centro até fechou lá, infelizmente com a pandemia, o centro fechou as portas. Mas tinha uma história lá que era bem conhecida, de uma senhora, Dona Lourdes, se não me engano. E ela era uma pessoa muito pobre. Muito pobre. Eu não sei se eles vieram aqui e contaram, mas se vieram eu conto de novo. E ela, com muito sacrifício, conseguiu comprar uma casinha bem pequenininha, num bairro bem distante, bem afastado, lá em Panelas. E ela ficou feliz que era a primeira vez que ela ia ter uma casinha. E ela foi para lá. Só que ela, no entusiasmo, ela não percebeu que a casa ficava do lado de um bar, um pega-bebo, né? Que o pessoal bebia muito e ficava fazendo barulho durante a madrugada toda. Era uma confusão danada. E aí foi só depois que ela foi ver aquilo e os vizinhos reclamavam o tempo todo, iam lá, ficavam reclamando, e todo mundo reclamava, mas nada resolvia
porque os bêbados continuavam bêbados e fazendo barulho, fazendo arruaça de noite. Aí ela, veja o que ela fez. Né? Em vez de ficar somente reclamando, brigando com mau humor, ela disse, eu tenho que fazer alguma coisa por eles. Eu vou servir um café para eles de manhã, quando eles estiverem já ali acabado de beber, caindo, eu vou fazer um cafezinho para eles. E ela começou a fazer isso. Fazia um café, veja, uma pessoa muito pobre, fazia um cafezinho. Quando dava, fazia um cuscuz. E começou a dar para eles. E eles iam lá e comiam com Dona Lourdes. E era na casa dela. Com o passar do tempo, eles mesmos levavam um pacote de macarrão para ela fazer um macarrãozinho. Levavam uma coisinha ou outra para ela fazer, e eles comiam ali juntos. Com o passar do tempo, eles pararam de fazer barulho. Não por causa da vizinhança, não, por causa de Dona Lourdes. Eles, não, vamos fazer barulho para não incomodar a Dona Lourdes. Veja o que é. A pessoa que, em vez de ficar cuspindo, né, os seus problemas para os outros, resolve ter uma mudança de vida. Porque nem sempre nós fazemos isso. Às vezes somos aqueles que cospem piadinhas sem graça. Às vezes é na família, aquela festa da família, que aquelas piadinhas sem graça, um humilhando o outro. Já ouviram isso? Ou só tem na minha família essas coisas? Eu me lembro, há muito tempo atrás, que eu participei, que eu trabalhei com avaliação de programas de governo. E a gente foi fazer a avaliação do programa de EJA, que é Educação de Jovens e Adultos, né? Num município lá da região metropolitana de Recife. E o grande problema da EJA era a evasão escolar, que era muito grande. O pessoal não ficava, ia embora. E aí, qual era a causa? Qual era a causa das pessoas não continuarem os estudos na EJA? Alguém se arrisca? Diz aí para mim. Eu vou beber uma água. Por que o jovem ou o adulto não continua na aula? Trabalho, sim. Que mais? Falta de incentivo? Certo, que mais? Eu sei que é difícil de imaginar assim, não, mas os fatores são muitos. As aulas são à noite, a pessoa trabalhou muito, né? Aí fica cansado para ir para a aula. Às vezes as escolas são longe, ele nem sempre conseguia uma escola perto de casa. Além de ser à noite, tinha que se locomover. Como era numa região lá na região metropolitana, tinha problema de segurança, né? Uma série de problemas. Mas, porque todo fenômeno, as causas são múltiplas, né? A gente, quando quer fazer, quando está conversando com um amigo, a gente tem sempre uma resposta, a gente sabe a causa de tudo. Mas quando vai pesquisar para valer mesmo, de uma forma séria, a gente vê que todo fenômeno ele é multifacetado. Tem muitas causas. E teve uma que a gente levantou, porque a gente entrevistava a comunidade, né? Que eu achei muito interessante. Sabe o que era? Tinha adulto que desistia, que quando ele ia com um caderninho embaixo do braço, né, para a aula, tinha gente no meio da aula que dizia, tá de caderninho novo, tá indo para a escolinha. E aí ficavam com vergonha e desistiam. Havia esses casos de pessoas que estavam prontas para desanimar o outro, né? Para desestimular o outro, para tirar um incentivo. Né? Você, em vez de incentivar, não, eu criava embaraços, humilhava e a pessoa desistia. Veja a que ponto nós chegamos às vezes. Talvez uma pessoa faça isso, não cuspa na mesa, mas tem esse tipo de comportamento que é muito pior. Que quando a gente mata a esperança de alguém, né? Da pessoa melhorar, isso é o pior crime que a gente pode cometer. Enfim, né? Estamos aí diante de possibilidades de transformação que a gente deve abraçar com carinho, porque a todo momento nós somos convidados a fazer uma mudança. Porque quando der aquela vontade, né? Dá aquela vontade de falar, de dar aquela resposta, né? De humilhar o outro, ou comentários do tipo, meu filho passou na faculdade, mas também uma faculdade dessa? Veja, isso é o tipo de comportamento. Eu me lembro de um parente meu, que uma vez, com muito sacrifício, quem se lembra aqueles, tinha uns 3 em 1, que era, que tocava o disco, né? Um play, tinha FM, que ninguém ouve mais, ouve um pouquinho, e tinha o chamado cassete, né? Hoje em dia, os mais jovens nem sabem o que é isso. Então, era 3 em 1, lembram disso? Aí eu comprei um da marca Polivox,
Olha, era fantástico naquela época. Comprei, assim, eu peguei o 13º, parcelei não sei quantas vezes, comprei, eu estava todo feliz, eu não tinha som em casa, ouvi umas musiquinhas, teve um parente meu que chegou, quando ele olhou, que viu aquele som, disse, que som legal, né? Eu disse, fizeram um esforcinho, comprei, eu vou comprar um para minha filha, para botar no... A filha tinha 5 anos de idade. O que ele queria dizer é que ele considerou como fosse um brinquedo. Entendeu? A malícia da... Aí tudo bem, então, a gente tira por menos e vai levando. Quem também tem que aprender a não se deixar bater com essas cuspidas que as pessoas às vezes nos dão. A gente deve ter o cuidado para não cuspir nos outros, né? Mas também se proteger. Quando alguém vê assim, a gente se protege. Tentar se blindar, não. Lembrar que nós somos todos filhos de Deus. Lembrar que todos nós somos especiais, no sentido assim que o espírito criado, ele é a obra-prima da criação. Porque alguém pode me perguntar, Alain, mas você quer dizer que um espírito, o espírito aqui, que está aqui no corpo essa personalidade de Alain Moura, se for comparar esse espírito com uma galáxia com bilhões de estrelas, quem é mais importante? Quem é mais especial? É lógico que é o espírito, não porque sou eu, qualquer um de vocês. Porque uma galáxia ela é temporária. Tudo ali de matéria é temporário, mas o espírito é imortal, ele é perene. Então nós somos especiais, somos a obra-prima da criação de Deus. Por isso não devemos deixar que ninguém nos coloque para baixo. E menos ainda nós queremos colocar os outros, que isso aí é pior. Isso é muito pior. Porque aí nós estamos nos comprometendo e perdendo a oportunidade de crescer para participar do banquete um dia. Porque ao fazermos isso, nós não construiremos, não teceremos a nossa túnica nupcial. Se você quiser participar de tudo aquilo que Deus reserva para nós, a gente deve desde já estão até comemorando. Né? Porque nós estamos nos transformando, e estamos mesmo. O fato de a gente estar aqui, podíamos estar em casa vendo uma novela, vendo uma Netflix, mas estamos aqui para aprender. Então esse esforço é um esforço de transformação, porque a gente ouve, e aquilo vai em algum momento, vai reverberar em alguma situação da vida. Então um dia desse eu estava fazendo uma palestra no centro, e eu me lembrei de uma história, um trabalho que eu fui fazer com umas amigas, eram umas amiguinhas de 70, 80 anos que eu tinha, e eu era muito jovem na época, ainda sou, mas era muito mais naquela época, era um rapazinho. E elas me chamaram porque teve um trabalho de um passe, né? E eu fui fazer o trabalho do passe com ela, era fora. A gente sabe que na casa espírita a gente só faz passe fora quando a pessoa está impossibilitada de vir ao centro. Pelo menos em Minas Gerais é assim, não é? Porque se ela estiver bem, ela vem para o centro e toma seu passe. Mas se ela estiver impossibilitada, aí se dê um jeito. E normalmente não se vai sozinho, vai uma equipe, não é? Porque se for sozinho, se tiver algum embaraço, você está sozinho para resolver. Tendo uma equipe é melhor. E tem que ter essa prudência também, né? Isso eu aprendi com os mais antigos. E pronto, aí eu lembrei dessa história, que não estava preparado para contar essa história. E aí eu me emocionei, mas a história não tinha nada de emocionante na história. Era um trabalho como outro qualquer. E eu fiquei sem entender. Quando acabou a reunião, a gente teve mediúnica. E aí eu entendi por que eu me emocionei. É porque uma daquelas minhas amiguinhas, que já todas elas desencarnaram já, uma delas apareceu. Eu nunca havia tido contato com ela depois que ela desencarnou. Foi a primeira vez. E ela deixou uma mensagem psicografada. E ela ensinou uma coisa. E, gente, é um ensinamento de reforma íntima. Profundo, simples. Veja, eu vou falar para vocês. Mas é de uma profundidade incrível. Ela abre assim, eu vou dizer mais ou menos o trechinho que ela falou. Ela dizendo que o que mais a admirou, ela, quando ela desencarnou, foi o efeito de algumas ações que ela teve na Terra, no seu perispírito, na sua condição espiritual. E ela disse que o que mais fez efeito para ela foram aqueles momentos em tarefas simples em que o pensamento queria viajar para a reclamação, viajar para o azedume, viajar para a tristeza, e ela se concentrava, principalmente quando estava fazendo café para a família. Então ela não deixava o pensamento ir lá, se concentrava no café que ela tinha que fazer para alimentar a sua família.
E ela disse que esse tipo de ação foi o que mais transformações fizeram no seu perispírito. Foi o que mais valeu para ela. E aí, gente, ela contou isso, eu fiquei, meu Deus, uma coisa tão simples, né? Mas ela está ensinando algo muito profundo. A Aurélia, que é da área de meditação, que conhece bem essa área, sabe, principalmente mindfulness, né? Fala que a gente deve focar no agora, não é? No momento, mas o ensino dela era bem mais profundo que isso. É você focar no amor à vida, a gratidão por tudo que a vida oferece. No seu dever, é o amor ao dever. É mais do que simplesmente o momento. É o momento, mas o dever que eu estou cumprindo. E com isso ela conseguiu uma transformação incrível em sua vida. Que possamos nós também usar. Eu tenho usado, tem me ajudado tanto, gente. Uma coisa tão simples. Então, quando eu estou dirigindo o carro, por exemplo, eu viajo, trabalho em Recife, eu pego muita estrada. Às vezes eu estou dirigindo e pensando nos problemas, né? Aquele caba safado falou aqui para mim, aquele parente fez isso. Aí eu lembro dela, eu digo, o meu dever é dirigir e chegar bem no meu trabalho, então vou me concentrar aqui. Aí eu tiro o pensamento de lá e me concentro. Mas tem me feito um bem tão grande. Espero que sirva para vocês também. Porque às vezes a gente está no ódio, está na tristeza, está no desânimo, lembrando, puxa vida, minha família não reconhece os meus esforços. Vocês já pensaram isso alguma vez? Só eu que penso isso? Meu Deus do céu, estou atrapalhado mesmo. Viu? Muito bem. Então, é mais ou menos por aí que possa servir isso, seja útil para vocês, como tem sido para mim. Porque o desafio é grande da transformação. Nós precisamos nos conhecer, saber o que acontece conosco, que tipo de pensamentos surgem. Eu digo, rapaz, quando acontece isso, eu estou sempre pensando desse jeito. Então, eu vou tentar sair disso e cumprir, focar no meu dever. E com isso eu vou operar uma transformação muito grande em mim, para que um dia eu me liberte, para que um dia nada desses problemas me afetem mais, eu seja completamente livre e possa não precisar mais vir à Terra por provação ou expiação, bem, se quiser, para ajudar, para cumprir um papel, como José fez, como Maria e tantos outros. Né? Meus queridos irmãos, que possamos aproveitar esses momentos, esses ensinos. Eu gostaria de fechar somente com um trecho de uma música que eu considero muito bonita, né? Deixa eu ver aqui o nome do cantor, tá certo? Para não ser injusto com ele. Só um minutinho. Vou fechar, viu, Silmara? Tá acabando, eu sei que a hora acabou aí. Paciência. Seja caridosa com os irmãos. Viu? Olha aqui. Cadê o nome dele? Hércules Mota. E o nome da música é Dádivas do Criador. Olha a poesia dele nessa estrofe que é tipo o refrão, né? Ele diz: abre a janela do seu coração, contempla o ventre da manhã. E que coisa linda! Contemplar o ventre da manhã é contemplar as nossas possibilidades de renascimento, de se tornar pessoas melhores. Coisa linda! Contempla o ventre da manhã, gerando luz, cores tão belas. Mas amanhecer, exige de nós superar a escuridão. E que coisa linda! Mas veja, devagarinho, do nosso jeito, olhando para a gente, para a nossa realidade, sem querer ser igual a nenhum espírito fantástico. Semos nós um pouquinho melhor. Que Deus nos abençoe. Muita paz para todos.